Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Estamos aqui na casa de Nossa Senhora, o Santuário da Palavra. Queridos romeiros devotos da Senhora Aparecida, um bom início de tarde a todos vocês. Nossa saudação fraterna e carinhosa a você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação, TV, Portal e Aparecida ao Vivo. Formamos a grande família de Nossa Senhora. Junto dela e com ela, queremos caminhar ao encontro do Senhor. De modo especial, ao iniciar esta tarde, aqui do Santuário Nacional, queremos colocar os nossos pedidos, as nossas intenções, que trazemos no nosso coração, e por aqueles deixados aqui no Santuário Nacional. Uma vez mais, queremos rezar pela família, a grande família dos devotos. Se você ainda não faz parte desta família, o nosso convite especial para você vir nos ajudar na obra de evangelização e desde já a nossa prece, o nosso carinho, a nossa gratidão. Ao iniciar esta tarde, queremos rezar do santuário até a sua casa, este momento oracional, esta catequese missionária. Vai nos conduzir o seguinte tema: Senhor, fala-nos com amor, para agirmos com sabedoria. Quinta-feira Santa. Este é o dia em que a Igreja celebra a instituição dos sacramentos, da ordem e da Eucaristia. Jesus é o grande e eterno sacerdote, mas quis precisar de ministros sagrados, retirados do meio do povo, para levar ao mundo a salvação que ele conquistou com a sua morte e ressurreição. Jesus, como Mestre e Senhor, fala-nos com amor, para que possamos agir em seu nome com sabedoria. A campanha da fraternidade desse ano nos interpela que Jesus é o grande educador da humanidade. E assim afirma: educar é também uma ação divina. A Bíblia nos mostra a história de um Deus que educa seu povo, caminhando com ele, compreendendo suas fragilidades, respeitando suas etapas e alertando diante dos erros. Quando contemplamos as ações e palavras de Jesus, encontramos um caminho educativo. Sua presença atenciosa junto às pessoas, a relação entre os milagres e a conversão, o uso de exemplos recolhidos do cotidiano, tudo, enfim, nos apresenta Jesus como o grande educador. Por isso, em comunhão com a nossa igreja no Brasil, queremos rezar uma vez mais, para que possamos aprender de Jesus como ser pessoas educadas para levar adiante a sua palavra de amor, de misericórdia e de ternura. Cantemos o nosso canto para nos acolher fraternalmente, acolher também o nosso presidente
deste momento oracional. Pedagogicamente é preciso escutar, meditar, compreender, para que aprendamos com Cristo o caminho da cruz percorrer, e na escola da sua existência o Evangelho seguir e viver. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós luz, caminho, vigor. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós luz, caminho, vigor. Queremos acolher os ministros, os leitores que nos ajudam neste momento oracional. Preside este momento de catequese missionária o missionário redentorista, o padre Eleomarcos Ferraz. Queremos acolher todos os presentes e também você que reza conosco aí de casa, com as nossas palmas bem bonitas. Uma boa tarde para todos. Reunidos nesse mesmo amor, nós queremos colocar os nossos corações em sintonia com essa semana maior, semana da nossa fé, semana em que celebramos o grande mistério de amor. E queremos celebrar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que nos conduz na estrada da salvação, na ternura filial de Jesus e na força do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutar o Senhor com amor. Ele nos convida em sua casa, para que possamos abrir o coração e acolher a sua palavra. Durante o tempo quaresmal, a igreja nos propôs a ouvir a docilidade da voz do Senhor, que nos educa com misericórdia. Assim refletiu a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Educação. E o lema, fala com sabedoria e ensina com amor. Vamos nos aproximar de Cristo para aprender com sabedoria e com docilidade. As Sagradas Escrituras apresentam a imagem de um Deus que se revela às criaturas dentro de contextos históricos e culturais. Contemplando os mistérios da vida de Cristo, não é de se surpreender que o Filho de Deus viveu, falou, foi educado e adorou o Pai como um judeu de seu tempo. Suas palavras e ações, seu método de ensinar, estava em sintonia com os costumes e as práticas da cultura semita, na qual ele se encarnou. O Evangelho revela como Jesus atraía as pessoas, grupos e a multidão, sobretudo pelo seu modo de ensinar. As atividades realizadas por ele podem ser basicamente resumidas em 3 atitudes: anunciar, ensinar e curar. No entanto, parece que os atos de ensinamento e instruir sobressaem aos outros. Ele inicia seu ministério público dando testemunho de vida, fazendo e ensinando. O evangelista Lucas relata que, após encontro com os doutores no templo, Jesus volta para a Galileia, sendo submisso aos seus pais. O evangelista ainda menciona
que Jesus costumava frequentar a sinagoga, onde provavelmente aprendeu a ler e escrever. Há várias referências nos evangelhos, onde Jesus é apresentado como mestre, e assim se mostra no trato com os discípulos. E seus ensinamentos também revela que conhece as Escrituras, fazendo várias alusões à lei e os profetas. Em sua pedagogia singular, Jesus ensina como deve ser a relação filial entre aquele que reza e o Pai que está nos céus. Os ensinamentos de Jesus por parábolas, com autoridade e misericórdia, diferiam dos fariseus e doutores, porque tinham um tom relacional. Se dá pela proximidade e desperta o discernimento em seus interlocutores. Ele respeita o tempo, a experiência, a mentalidade e as concepções que as pessoas tinham. De todas as transformações que os ensinamentos de Jesus suscitam, talvez as mais extraordinárias tenham ocorrido em seus apóstolos. Pedro, por exemplo, deixou de ser impetuoso, na paixão, medroso, mas cheio de coragem em Pentecostes. E Mateus aceita deixar sua vida de cobrador para se tornar discípulo. E assim por diante, a comunidade dos discípulos gera novas relações humanas que convidam a todos para aderirem ao reino de Deus, seguindo o mestre do amor, o mestre da sabedoria. Liturgia da Palavra. Vamos preparar o nosso coração para escutar o que o Senhor tem nos dizer. A Sagrada Escritura contém a experiência de caminhada do povo de Deus. Nela pode perceber a pedagogia divina, levando esse povo a superar as próprias contradições. A palavra de Deus é a primeira fonte de toda a vida espiritual cristã. Ela sustenta um relacionamento pessoal com Deus vivo e com sua vontade salvífica e santificadora. Por meio dela, o Senhor fala-nos ao coração. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: incuti estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. Amarrai-as como sinal em vossas mãos e colocai-as como faixas sobre a testa. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas sentado em vossa casa e quando caminhais pela estrada. Ao deitar-vos e ao levantar-vos, escrevei-as nas portas de vossa casa e nas estradas da vossa cidade, para que vossos dias e o de vossos filhos, na terra de que Javé jurou dar a vossos pais, sejam tão numerosos como os dias do céu sobre a terra. Pois, se observardes de fato
Todos estes mandamentos que vos mando praticar, amando Javé, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e estando unidos a Ele, Javé expulsará de vossa frente todas essas nações, de sorte que despojareis nações maiores e mais poderosas do que vós. Será vosso lugar todo que a sola de vosso pé tiver pisado. Vosso território se estenderá desde o deserto até o Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, até o mar ocidental. Ninguém vos poderá resistir. Javé espalhará o terror e o medo de vós por toda a terra em que pisardes, como vos prometeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo responsorial, o refrão, vamos cantar. Senhor, eu ponho em vós a confiança, sede uma rocha protetora para mim. Senhor, eu ponho em vós a confiança, sede uma rocha protetora para mim. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Senhor, eu ponho em vós a confiança, sede uma rocha protetora para mim. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Senhor, eu ponho em vós a confiança, sede uma rocha protetora para mim. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Senhor, eu ponho em vós a confiança, sede uma rocha protetora para mim. Fiquemos em pé como sinal de prontidão para aclamar o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Vai de agora em diante, não peques mais. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele.
Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que essas palavras do Evangelho possam, entrando em nosso coração, transformar a nossa maneira de ver, julgar e agir, de estar no mundo. Educar é um ato humano. Somos renovados quando aprendemos mais a respeitar o seu sentido, quando nos ensinam novos conhecimentos e quando nós percebemos que em nós existe uma profunda sede de aprender e de ensinar. Toda a palavra de Deus nos mostra que o ensinamento se faz em um constante caminhar. O próprio Deus, ensinando o seu povo, caminha com ele, compartilhando suas dores, compartilhando suas angústias, suas frustrações, e de tão grande amor que nutre pelo ser humano, que ele se faz humano, para continuar vinculado visceralmente conosco. É Jesus Cristo, que se foi revelando ao longo da sua caminhada em nosso meio um exímio educador, chamando, acolhendo, ensinando, perdoando. Por isso que a campanha da fraternidade desse ano trouxe a reflexão para nós, para que enquanto igreja também levantemos a nossa voz, para que possamos refletir a partir da fé, essa fé que ganha vida no meio da sociedade, possamos refletir sobre a situação da educação em nosso país e à luz dessa mesma fé também encontrarmos as soluções e o que esse desafio nos impõe, o desafio da educação. E para entendermos um pouco sobre esse grande dinamismo, nós temos alguns dados um tanto quanto alarmantes para nós. O Brasil ocupa o 53º lugar na educação entre 65 países avaliados. E mesmo com um programa social que incentivou a matrícula de mais de 98% de crianças entre 6 e 12 anos, mais de 330 mil crianças ainda estão fora da escola. O analfabetismo funcional entre pessoas de 15 e 64 anos foi registrado em 2009, segundo dados do IBGE, com 28%. E 34% dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda nem conseguem ler. E 20% dos jovens que concluem o ensino médio, ensino fundamental, e que moram em grandes cidades, não dominam o uso da leitura e da escrita. E os professores recebem menos que o piso salarial. Vale lembrar ainda que só em meados do século XX, o processo de expansão da escolarização, da educação básica, começou no país, e que seu crescimento em termos de rede pública de ensino se deu no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ou seja, nós temos um processo de educação no nosso país um tanto quanto recente,
e não recebeu os devidos investimentos que era devido para uma formação de um país consciente, educado e próspero. Diante disso, tendo isso como pano de fundo, vamos lembrar da cena do Evangelho que nós acabamos de ler. Nós temos Jesus e uma mulher que é trazida para o meio para ser julgada. E a pergunta que a gente coloca na nossa cabeça é: por que trouxeram essa mulher para Jesus julgar, já que as autoridades locais ali tinham autoridade para fazê-lo e conheciam muito bem as leis? O próprio Evangelho vai nos dizer que queriam colocar Jesus à prova, mas certamente a justiça que almejavam não era a justiça de Deus. Então nós temos um cenário, uma mulher que não tinha voz nem vez na sociedade, e a outra parte que nem estava presente nesse julgamento, era protegido pela cultura e pela uma sociedade paternalista, um tanto quanto misógina. E qual que é a ação de Jesus? Jesus escreve no chão, faz uma pergunta: se alguém de vós não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Mas todos saem revelando um julgamento que fizeram de si mesmos. Ali naquela cena permanecem os dois, Jesus e a mulher, a pecadora e o Salvador, a miséria e a misericórdia, em uma bela relação educativa. Então ressoa a sentença de Jesus: eu também não te condeno, vai de agora em diante, não peques mais. Além de Jesus ter dado voz àquela mulher, ele traz uma sentença nascida do diálogo: eu também não te condeno. E Jesus restitui a dignidade daquela mulher, dando-lhe um novo sentido de vida: vai e não peques mais. O perdão torna então aquela mulher livre para não mais pecar, e a misericórdia abre as portas para uma nova vida. É o coração de Jesus transformando a vida. A história dessa mulher adúltera opõe-se a duas pedagogias que nós vemos ilustrada nesse Evangelho. Duas formas de educar: aquela que restringiam-se ao que estava escrito, sem levar em consideração as circunstâncias, a lei pela lei; a daqueles que olham para a pessoa simplesmente com olhar de julgamento. E também temos aquela outra pedagogia, a daqueles que olham para a pessoa com amor, como Jesus o fez. O que está escrito é muito importante, não devemos descartar, mas a forma de ler o que está escrito é decisivo para avançar no caminho da vida. Jesus, educador, entra naquela realidade conflitiva, enxerga criteriosamente o problema, escuta e sente o pavor que aquela mulher estava sentindo naquele momento, e os argumentos dos seus justiceiros. Mas Jesus não polemiza, ele não acirra os ânimos, não pensa no problema de modo isolado. Antes ele vai procurar no silêncio o que dizer. Depois, em diálogo, conduz pedagogicamente as partes envolvidas para que elas se sintam responsáveis e reflitam sobre as fragilidades humanas, às quais todos nós estamos sujeitos. Quando todos aprendem a complexidade da própria situação em que estão envolvidos, as atitudes se transformam. Então, educação não é condicionamento ou adestramento. Conduzir ou acompanhar a pessoa para sair do não saber rumo à consciência de si mesma no mundo em que ela vive. Isso é educação. E tornar a pessoa consciente para que ela se torne sempre mais sujeita dos seus sentimentos, mais sujeitas de si, seus pensamentos e suas ações. Isso vale tanto para adultos, para jovens, para crianças. Uma pessoa se torna sujeito na medida em que dialoga com as outras, percebendo que ela é levada a sério, e que ela é escutada, e que ela é amada. À luz da palavra de Deus, inspirados pela campanha da fraternidade, que as nossas ações como educadores possam seguir os mesmos exemplos de Jesus, e que as famílias busquem o diálogo e o respeito para transmitirem as verdades da fé
e para que aprendam a ser pessoas na sociedade. E sob a proteção de Maria Santíssima, a Senhora Aparecida, mãe, missionária, educadora, busquemos caminhar sempre à luz da verdade que é Jesus. Ele que é o nosso caminho, Ele que é a nossa verdade e Ele que é a nossa vida. Assim seja. Amém. Amém. Após acolher a reflexão missionária do Padre Leomarcos, peçamos a luz do Espírito Santo para iluminar a nossa vida, sobretudo a vida dos professores, para que eles continuem sendo luz para aqueles que precisam de seus trabalhos. Jesus é o maior professor da humanidade. É Ele quem vem para nos ensinar. Neste momento, queremos voltar o nosso olhar para contemplar Jesus na Eucaristia. Na Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado, morto e ressuscitado, em prol de nossa salvação, é o Rei por excelência, o Rei do universo, das nossas vidas e de toda a nossa existência. Como não sentir uma profunda alegria por sermos chamados a contemplar e a adorar o esplendor desta verdade de fé? Cantemos para acolher entre nós Jesus que vem na Eucaristia. Fiquemos em pé. Amou-nos até o fim, amou-nos até o fim, amou-nos, amou-nos até o fim, amou-nos até o fim, amou-nos até o fim, amou-nos, amou-nos até o fim, amou-nos até o fim, amou-nos até o fim, amou-nos, amou-nos até o fim. Senhor, meu Jesus Cristo, que pelo amor que tendes a todos os homens, estás presente de dia e noite neste sacramento, todo cheio de piedade e amor, esperando, chamando e recebendo todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que que estás estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Nós os adoramos na nossa imensa pequenez e vos damos graças por todos os benefícios que nos tem feito, especialmente por vós mesmo dardes a nós nesse sacramento, por nos terdes concebido como advogada a vossa Mãe Santíssima. E por me ter terdes chamado a A visitar-nos aqui neste santuário. Os saudamos, pois hoje o vosso amantíssimo coração, e a vossa intenção é fazê-lo por 3 motivos. Primeiro, em ação de graças por essa grande dádiva. Segundo, para compensar-vos de todas as injúrias que tendes recebidos neste sacramento de todos os vossos inimigos. Terceiro, Terceiro, com intenção de adorar-vos nesta visita em todos os lugares da terra, onde vossa presença sacramental está menos reverenciada e maior abandono. Senhor Jesus, vos amamos de todo o nosso coração. Pesa-nos de ter no passado tantas vezes ofendido a vossa divina bondade. Desejamos continuar em comunhão contigo e não mais vos ofender. E no presente limitado como somos, desejamos consagrar-nos a vós e com vossa ajuda renunciar a nossa própria vontade.
Recomendamos as almas do purgatório, especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e da Bem-aventurada Virgem Maria. Recomendamos também todos os pobres pecadores. Finalmente, desejamos unir, querido Salvador, todos os nossos afetos com os de vosso coração amantíssimo. E Assim, unidos, oferecemos ao vosso eterno Pai e e lhe peçamos em vosso nome que por vosso amor os queira aceitar e atender. Amém. Cantemos para Jesus. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração. Jesus, na Eucaristia, nos convida a aproximar e entregar as preces e pedidos que trazemos em nosso coração. Na confiança que temos em vós, escutai-nos, Senhor, vossos filhos. A cada prece nós iremos responder: dai-nos vosso amor e sabedoria. Todos, dai-nos vosso amor e sabedoria. Educai vosso povo na prática da caridade e da solidariedade, repartindo o pão com os famintos, a esperança com os desanimados e a vida para com todos, nós vos pedimos. Dai-nos vosso amor e sabedoria. Despertai em nós o desejo de vos encontrar nos irmãos e irmãs, e com eles viver em verdadeira comunhão de vida. Dai-nos vosso amor e sabedoria. Vós que transformais nosso coração, fazei-nos reparar as ofensas que cometemos contra a vossa bondade. Dai-nos vosso amor e sabedoria. Vós que sois o promotor da verdadeira paz, despertai no coração das autoridades, especialmente da Rússia e Ucrânia, para que encontrem no diálogo a melhor forma de solucionar os seus conflitos, resguardando assim a vida de todos os inocentes. Dai-nos vosso amor e sabedoria. Senhor, acolhei o que nós os pedimos confiantes diante de vós. Conservai-nos no vosso caminho e dai-nos a graça de permanecer em vosso amor. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Diante de Jesus, queremos rezar, queremos entregar o nosso coração, a nossa vida, como uma oferta, como uma prece. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus nos visitou.
Ele continua na sua capela a nos esperar para uma visita, para um diálogo, para uma oração. O Senhor retorna para o seu tabernáculo. E que nós possamos sempre visitá-lo em sua capela. Cantemos. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, por causa de um grande amor. O Senhor tem um grande amor por cada um de nós. Assim também, sua mãe, Maria Santíssima. Maria é a bela flor com que Deus nos presenteou. Ela é a nossa mãe, a Nossa Senhora, o tabernáculo humilde do Verbo, a mulher da coragem e da sabedoria que pisou a cabeça da serpente. Nosso querido, o Papa Emérito Bento XVI, assim afirma a respeito de Maria. Maria é o lugar do encontro do humano e do divino, o ponto de convergência das coordenadas do tempo e da eternidade. Estendendo as nossas mãos para a sua imagem, lá no seu trono, vamos renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-vos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos, dai-nos a bênção, ó Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o caminho seja brando a teus pés.
o vento sopre leve em teus ombros, sob o sol brilhe cálido sobre sua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que o Deus te guarde na palma das suas mãos. Amém. Muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui, que possamos permanecer nessa graça e nesse amor de Deus. Queremos saudar Nossa Senhora com as nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Mais forte! Viva a Senhora Aparecida! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros de Nossa Senhora! E a você que rezou conosco pela TV, pelo portal, pelo aplicativo Aparecida, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembramos a você que às 20 horas teremos a missa do Lava Pés. Cantemos o nosso canto final. Quando eu sentir tristeza, sentir a cruz pesar,